Você já parou para pensar que talvez esteja procurando fora o que Deus já colocou dentro de você? É curioso como muitos passam a vida inteira acreditando que precisam de algo externo, um curso, um emprego, uma pessoa, para finalmente se sentirem completos. Mas e se eu te dissesse que o que você tanto busca já está aí, bem guardado, dentro do seu coração, esperando apenas o momento certo para ser revelado? Será que você tem coragem de olhar para dentro e descobrir o que foi que o Criador depositou em você? Talvez você já tenha sentido aquele vazio, aquela dúvida insistente. Será que fui mesmo escolhido para algo maior? Essa pergunta ecoa na mente de quem sente que nasceu para mais, mas ainda não entendeu como acessar o próprio potencial. E é aí que mora o segredo. O verdadeiro tesouro não está escondido nas montanhas, nem no ouro ou nas conquistas do mundo, mas sim na essência que Deus moldou com propósito e fé. A vida muda completamente quando a pessoa percebe que o poder de transformação não está nas circunstâncias, e sim naquilo que ela libera de dentro para fora. Ao longo deste vídeo, você vai enxergar que nada em você é por acaso. Cada talento, cada sonho, até mesmo cada ferida, carrega um sentido divino. Quando o escolhido desperta, ele entende que o que parecia fraqueza era, na verdade, um convite para ativar a fé e liberar o que estava adormecido. Sabe aquele momento em que você sente que está travado, como se faltasse algo para começar? Pois é, essa sensação é uma ilusão. Deus já colocou dentro de você tudo o que precisa para cumprir o seu propósito. Cada dom, cada talento, cada fagulha de fé foi cuidadosamente depositada aí dentro desde o início. O problema é que muitas vezes a pessoa está tão ocupada olhando para o que não tem que esquece do tesouro escondido no próprio coração. Quando você entende que foi criado completo, algo muda. A insegurança se cala e o poder interior começa a falar mais alto. O que falta não é capacidade, é consciência. Às vezes, é preciso silenciar o mundo para ouvir a voz que sussurra: você pode. Pense bem. Quando Moisés duvidou de si, Deus apenas perguntou: o que há na tua mão? Ele já tinha o cajado, o símbolo do poder que carregava sem perceber. O mesmo acontece com você. Pode ser que o seu cajado seja uma ideia, um talento esquecido ou uma coragem que o medo abafou. Mas está aí, esperando. O segredo é parar de buscar fora e começar a liberar o que já foi colocado dentro. Não adianta ter um tesouro e deixá-lo enterrado. O potencial sem ação é como uma semente que nunca vê a luz do sol. Deus te fez abundante, mas essa abundância precisa ser expressa. A África, por exemplo, é um continente riquíssimo em recursos naturais, e ainda assim muitos lugares vivem na escassez. Por quê? Porque a riqueza só gera transformação quando é extraída e colocada em movimento. Da mesma forma, o poder dentro de você precisa ser ativado, seja por meio da fé, da atitude ou da palavra certa no momento certo. Nada muda até que você decida liberar o que tem. Talvez o seu dom seja encorajar pessoas, criar soluções ou apenas ouvir com empatia. Mas se ficar guardado, ele se perde. Quando você age com fé, o tesouro começa a produzir frutos. É como o rio que só revela sua força quando flui. Não foi o medo que te trouxe até aqui. Foi o sopro de Deus que ainda insiste em te mover. Então pare de esperar o momento perfeito. Comece agora com o que tem, onde está, e observe o extraordinário nascer do comum. Quantas vezes você já se olhou no espelho e pensou que precisava ser como alguém? Esse é um dos maiores enganos que roubam a paz. Deus não erra na criação. Ele te desenhou com precisão, teceu detalhes que ninguém mais tem. Cada traço, cada história, cada cicatriz faz parte do plano. Comparar-se é como dizer ao Criador que ele se equivocou, quando, na verdade, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Você não foi chamado para imitar, mas para expressar o que só você carrega. Quando você aceita quem é, a vida começa a fluir de um jeito novo. A confiança cresce e o medo perde espaço.
Não existe cópia quando o original é você. Caminhar com fé é compreender que o dom do outro não anula o seu e que a sua missão é manifestar a graça que recebeu. Pense, o sol não compete com a lua e ainda assim ambos iluminam. É hora de parar de se comparar e brilhar do seu jeito, porque o céu inteiro já te reconhece como o escolhido. É curioso como, às vezes, buscamos em outros o cumprimento do que Deus prometeu para nós. Sara fez isso. Duvidou e tentou adiantar o plano divino, entregando sua promessa nas mãos erradas. Quantos não fazem o mesmo hoje, acreditando que o milagre virá de fora? Mas Deus não terceiriza o propósito. Ele colocou a promessa dentro de você, e é aí que ela vai florescer. O tesouro é interno, e o tempo dele é perfeito. Nenhuma força externa pode acelerar o que só a fé pode liberar. Acreditar mesmo quando tudo parece parado é o maior ato de confiança. Sara riu da promessa, mas Deus cumpriu sua palavra. E é assim também com você. Mesmo cansado, mesmo duvidando, ainda há algo vivo aí dentro. Quando o escolhido decide crer, o impossível se torna caminho. O milagre não acontece quando desistimos, mas quando permanecemos. Então, não transfira o que é seu. O que Deus te prometeu está em gestação, e o tempo certo já foi determinado por Ele. As palavras que saem da sua boca têm poder, constroem ou destroem, curam ou ferem, abrem portas ou levantam muros. Quantas vezes você já se sabotou dizendo, não consigo, não é para mim, ou não tenho capacidade? Essas frases, por menores que pareçam, enfraquecem o espírito e bloqueiam o que Deus quer manifestar em você. A fé se alimenta do que se declara. Se você quiser ver mudança, comece trocando o discurso. Diga, eu posso, eu fui escolhido, Deus está comigo. Fale como quem acredita, não como quem duvida. Sara se via velha demais, incapaz, fora de tempo, até que aprendeu que a promessa de Deus não depende da idade, mas da fé. Da mesma forma, o que você fala hoje constrói o que vai viver amanhã. Declare o que quer ver, mesmo quando o cenário pareça contrário. Diga a si mesmo, sou forte, sou abençoado, sou guiado pela luz do Altíssimo. O universo obedece à voz de quem crê. Então fale vida sobre seus sonhos e veja o impossível começar a se mover a seu favor. Há uma chama dentro de você que nenhuma tempestade é capaz de apagar. Mesmo quando o medo tenta soprar contra, o fogo da fé continua queimando, insistindo em lembrá-lo de quem você é. Jeremias tentou silenciar o chamado, mas confessou: a palavra de Deus era como fogo em meus ossos. Assim é com você. Esse fogo é o sinal de que Deus ainda tem planos, ainda acredita em você, ainda sopra a esperança onde muitos já desistiram. Às vezes, o fogo parece pequeno, quase apagando, mas basta um sopro de fé para reacendê-lo. Lembre-se, o ouro só brilha quando passa pelo fogo. O mesmo acontece com a alma do escolhido. É nas provações que o brilho se revela. Quando tudo parece difícil, não é o fim. É Deus refinando o que há de melhor em você. Continue firme. Essa chama é o lembrete de que o propósito ainda está vivo e o Criador ainda escreve sua história com as próprias mãos. Existem dias em que tudo parece pesado demais e é fácil acreditar que o céu se esqueceu do seu nome. Mas é exatamente nesses momentos que Deus começa a soprar o seu favor sobre você. É como uma brisa suave que renova a força, reacende a fé e faz o impossível ganhar forma. Ele não te chamou para andar sozinho. Cada passo que você dá em direção ao propósito é acompanhado por esse sopro divino. E quando o vento de Deus sopra, portas se abrem, oportunidades aparecem e o que estava morto volta a florescer. A fé é o canal por onde esse favor se manifesta. Quando você se levanta e age, mesmo sem ver o resultado, o céu se move ao seu favor. É assim que dons adormecidos despertam e talentos escondidos ganham vida. Lembre-se, não é sobre merecimento, é sobre graça. Deus não espera a perfeição, Ele busca disposição. E quando você responde sim ao chamado, Ele sopra força onde havia cansaço
e cria caminhos onde antes só havia deserto. Ninguém gosta da pressão, mas é ela que revela o que está escondido. O potencial não nasce no conforto, e sim no desafio. Às vezes, é no susto que a coragem desperta. Deus usa as situações mais improváveis para mostrar que você é muito mais capaz do que imagina. É sob pressão que o verdadeiro tesouro começa a se revelar. A dor, o medo, a incerteza, todos são ferramentas do Criador para te empurrar ao crescimento. Pense no carvão. Só se transforma em diamante quando suportado sob extrema pressão. Da mesma forma, as dificuldades que você enfrenta não vieram para te destruir, mas para te lapidar. Cada desafio é uma prova do quanto Deus confia no seu potencial. Então, da próxima vez que o peso apertar, lembre-se, é o céu te preparando para brilhar em uma nova dimensão de fé e propósito. Algumas histórias parecem contos de fadas, mas são lembretes vivos de como Deus manifesta seu poder através dos escolhidos. Susan Boyle, por exemplo, passou a vida sendo subestimada, ridicularizada, esquecida, até o dia em que abriu a boca e o mundo inteiro ficou em silêncio. Aquela voz não nasceu do acaso. Era o tesouro que o Criador havia guardado nela, esperando o momento certo para ser revelado. Quantas Susans vivem caladas, acreditando que é tarde demais, quando na verdade é apenas o início da promessa sendo cumprida. Essa é a imagem perfeita de como Deus age. Ele pega o que temos, por menor que pareça, e transforma em algo grandioso quando deixamos que Ele entre em cena. Assim como o Mestre elevou a melodia, o Senhor eleva a nossa vida quando entregamos a Ele o controle. Não é sobre ser perfeito, é sobre permitir que o toque divino complete a nossa canção. Eu sei como é se sentir pequeno diante do chamado. Quando comecei, a insegurança me visitava todos os dias e a dúvida sussurrava: será que é para mim mesmo? Mas foi quando dei um passo de fé que tudo começou a mudar. Foi ali que o Mestre entrou em cena, somando o seu super ao meu natural. De repente, o que era medo virou coragem, o que era incerteza virou propósito, e o que parecia impossível se tornou um testemunho vivo do poder de Deus. O mesmo pode acontecer com você. Não espere se sentir pronto, apenas dê o passo. Quando você move o primeiro pé pela fé, o céu move montanhas ao seu favor. O Criador não precisa de muito, apenas do seu sim. Ele pega o comum e transforma em extraordinário, porque é isso que Ele faz com os seus escolhidos. E quando você liberar o tesouro que está dentro de si, vai perceber, nunca foi sobre ter tudo, mas sobre confiar naquele que já colocou tudo em você.